Você já perdeu o sono pensando no amanhã? Já se pegou com o coração acelerado, imaginando todos os problemas que podem acontecer, mesmo antes deles surgirem? O medo do futuro tem paralisado muita gente. Talvez você esteja vivendo esse peso agora, sem saber o que vai ser do seu trabalho, da sua família, da sua saúde ou até mesmo da sua vida espiritual. Parece que quanto mais você pensa, mais distante fica a paz, não é verdade? A incerteza é uma das maiores batalhas da mente. É como se a gente estivesse sempre esperando o pior, sempre se preparando para uma queda, mesmo quando nada aconteceu ainda. Isso consome energia, rouba a alegria do presente e nos deixa reféns de um futuro que nem chegou. E é exatamente aí que o inimigo tenta plantar dúvidas. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que não vai faltar nada? Mas a verdade é que o medo não vem de Deus. O medo é uma prisão invisível que aprisiona sonhos, paralisa decisões e destrói a confiança. E se eu te disser que Deus já escreveu cada detalhe da sua história, que Ele já conhece o que ainda não aconteceu, já preparou livramentos que você nem viu e já colocou soluções que você ainda não encontrou? É isso que a palavra nos mostra. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele já tem um plano perfeito, mesmo quando você não entende o caminho. O medo do futuro é como caminhar no escuro, mas a fé é a luz que ilumina cada passo. Jesus disse em Mateus 6:34, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele nos lembra que o futuro não precisa ser motivo de desespero, porque quem sustenta o hoje é o mesmo que já está no amanhã. Talvez você esteja carregando preocupações sobre contas, provas, decisões importantes, diagnósticos médicos, relacionamentos, ou até sobre sua própria fé. Talvez tenha medo de falhar, de ser rejeitado, de perder. Mas hoje eu quero te lembrar, você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está pronto para receber as suas ansiedades, como está escrito em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje nós vamos orar juntos contra o medo do futuro e contra as incertezas que tentam roubar a sua paz. Vamos entregar diante de Deus tudo aquilo que tem tirado o seu sono, tudo aquilo que tem pesado no seu coração, para que você saia daqui mais leve, com esperança renovada e com a certeza de que não está sozinho nessa caminhada. Então prepare o seu coração, abra espaço para que Deus fale com você. Esta não será apenas mais uma oração, será um encontro com o Deus que já está no seu amanhã. E se você permanecer comigo até o fim, eu creio que algo poderoso vai acontecer dentro de você. O medo vai perder a força e a fé vai ocupar o lugar da ansiedade. Antes de seguirmos para a oração, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Isso mostra para o YouTube que essa oração é importante e faz com que ela chegue a muitas outras pessoas que também estão sofrendo com o medo do futuro. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Eu entrego meu amanhã a Deus. Essa frase será o seu ato de fé, declarando que a partir de hoje você não vai mais carregar esse peso sozinho. E se você ainda não faz parte da nossa família de oração, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, todos os dias, você vai receber orações e mensagens de fé para fortalecer a sua vida e renovar a sua esperança. Agora sim, vamos seguir juntos, porque Deus tem algo muito especial para derramar sobre a sua vida ainda hoje. O medo do futuro é como uma sombra que insiste em nos acompanhar. Ele se infiltra nos pensamentos mais simples, transforma planos em dúvidas e sonhos em insegurança. Quantas vezes você já se perguntou: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se o amanhã for pior do que hoje? Essas perguntas parecem inofensivas, mas na verdade são como correntes invisíveis que vão prendendo o coração, tirando o ânimo e até mesmo roubando a fé. É como se cada incerteza fosse uma pedra colocada sobre os ombros e de tanto carregar, você começa a sentir o peso da exaustão emocional, da ansiedade que não dá trégua e do medo que paralisa. Mas é justamente nesse ponto que precisamos lembrar de algo poderoso.
O amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. E quando entregamos o futuro nas mãos dele, aquilo que antes era motivo de desespero se transforma em confiança. Porque o Senhor já está no dia que você ainda nem viveu. Ele já preparou o caminho que você ainda nem percorreu. E já sabe das respostas que você ainda nem pediu. Isso muda tudo, porque a incerteza perde força diante da certeza de que Deus está no controle. Muitas pessoas passam noites em claro, remoendo cenários que talvez nunca aconteçam. O coração dispara só de pensar no que pode dar errado e a mente insiste em imaginar catástrofes, fracassos e perdas. Mas você já percebeu que 90% do que tememos nunca se concretiza? O medo cria filmes na nossa cabeça que não têm nada a ver com a realidade. Ele é uma prisão construída com paredes invisíveis, mas que podem ser derrubadas pela confiança em Deus. A Bíblia nos lembra em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa palavra é como um abraço para a alma de quem está inseguro. Ela mostra que o futuro não é um território de ameaças, mas um presente que Deus já envolveu com amor e esperança. Quando você acredita nisso, começa a caminhar com mais leveza, porque sabe que existe um propósito maior guiando cada passo. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, cheio de perguntas sem respostas, diante de portas que parecem fechadas, cercado por incertezas que tiram o seu sono. Eu quero que você saiba que não está sozinho. Muitos homens e mulheres de fé também enfrentaram o medo do futuro. O próprio Davi, em vários salmos, se angustiava com o que estava por vir, mas sempre voltava ao mesmo ponto: confiar no Deus que nunca falhou. Imagine a cena. Você acorda de manhã, abre os olhos e, antes mesmo de se levantar, já sente aquele aperto no peito, pensando no que vai enfrentar durante o dia. É conta para pagar, é a entrevista de emprego, é a dúvida sobre um relacionamento, é a saúde que preocupa, é o futuro dos filhos. Tudo isso vem como uma avalanche, mas é justamente nessa hora que você pode escolher levantar um escudo invisível, que é a sua fé. Porque quando você diz: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti, algo poderoso começa a acontecer. O peso vai sendo tirado dos ombros e a paz que excede todo o entendimento começa a invadir o coração. Não significa que os problemas desaparecem de repente, mas significa que você não está mais lutando sozinho. É como caminhar por um vale escuro, sabendo que há uma mão forte segurando a sua. O medo pode até tentar te assustar, mas não consegue mais te dominar, porque você já decidiu entregar o controle para o Criador. E olha, eu sei que talvez você já tentou de tudo para vencer essa ansiedade sobre o amanhã. Talvez já buscou respostas em pessoas, em conselhos, em previsões, em cálculos e até em preocupações sem fim. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas tem o poder de garantir o que vai acontecer. Só Deus pode. E é por isso que este momento é tão importante. Porque é aqui que você aprende a descansar em quem já escreveu todos os seus dias no livro da vida. Por isso, eu quero que você faça um exercício agora mesmo. Imagine o futuro como uma estrada longa, cheia de curvas e pontos que você não consegue enxergar. Agora, imagine Jesus caminhando à sua frente, iluminando cada passo, afastando os perigos e preparando o melhor caminho para você. Essa é a realidade espiritual quando você decide confiar. O medo perde o poder e a fé toma o lugar de guia. E é sobre isso que vamos orar hoje, para que todo espírito de medo seja arrancado da sua vida e substituído pela confiança plena no Deus que já está cuidando do amanhã. Você não precisa mais carregar essa angústia sozinho. O Senhor está pronto para ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu entrego o meu futuro a Deus. Essa declaração não é apenas uma frase, mas um ato de fé que marca o início de uma nova caminhada. Se existe algo que alimenta o medo do futuro, é a sensação de não ter controle. É como se a vida fosse um tabuleiro, onde as peças se movem sozinhas, sem pedir permissão. Você planeja, sonha, se organiza, mas de repente algo acontece e muda tudo de lugar. E quando isso se repete algumas vezes, você começa a acreditar que nada do que fizer será suficiente. É aí que o coração cede espaço para a ansiedade, e a mente cria um ciclo sem fim de e se? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se eu perder tudo o que conquistei?
Mas hoje eu quero te trazer uma verdade que pode transformar completamente a forma como você encara a vida. Não é o futuro que deve controlar você, é você que precisa aprender a descansar no Deus que já controla o futuro. Essa é a diferença entre viver preso em um ciclo de ansiedade e viver em liberdade. Porque quando você coloca a fé como fundamento, os "e se" deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades de confiar ainda mais no cuidado de Deus. Jesus mesmo disse em Mateus 6,34, "Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Essa não é uma frase de consolo barato, é uma ordem amorosa. Ele sabe como nossa mente é rápida em correr para frente e imaginar cenários de medo. Ele sabe que cada preocupação que carregamos sobre o futuro rouba a energia que precisaríamos para viver o presente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. A ansiedade te faz perder noites de sono, os pensamentos sobre o futuro não te deixam em paz, e o coração parece viver em alerta o tempo todo. Mas quero que você imagine algo. E se, em vez de gastar energia tentando controlar o amanhã, você começasse a entregar cada detalhe ao Senhor ainda hoje? E se cada incerteza fosse transformada em oração? E se, ao invés de ensaiar cenários de medo, você começasse a declarar promessas de vitória? A fé não é fechar os olhos e ignorar a realidade. A fé é abrir os olhos e perceber que a realidade não é só o que você enxerga, mas também aquilo que Deus já está operando nos bastidores. Ele é especialista em abrir caminhos onde não há saída, em reverter diagnósticos impossíveis, em multiplicar quando tudo parece pouco. O seu futuro não está à mercê do acaso, ele está guardado nas mãos de quem nunca falha. E aqui está um detalhe que talvez você precise ouvir. Muitas vezes, a ansiedade sobre o amanhã nasce porque você ainda está carregando feridas de ontem. Situações que deram errado, pessoas que te decepcionaram, projetos que não saíram como esperado. A mente insiste em usar o passado como referência para o futuro, mas Deus quer te mostrar que Ele não repete histórias, Ele cria novas. Aquilo que não deu certo antes não é a medida do que Ele ainda vai fazer. Por isso, cada oração que fazemos pela manhã é mais do que um hábito espiritual. É como depositar nas mãos de Deus a chave de tudo o que ainda está por vir. E quando você ora, algo extraordinário acontece. A paz de Cristo começa a dominar os pensamentos. O medo pode até bater à porta, mas não encontra espaço para se instalar. A fé se torna um muro de proteção invisível, que repele a angústia e atrai a esperança. Quero que você guarde isso. Todo medo que você sente sobre o amanhã pode ser vencido quando você escolhe confiar hoje. Não é no futuro que a vitória começa, é no presente. É quando você decide que, mesmo sem enxergar a estrada inteira, vai continuar andando porque sabe que Deus está iluminando cada passo. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te convidar a deixar nos comentários a frase "Eu confio em Deus hoje". Declare isso como uma semente de fé, porque quando você afirma em voz ou em escrita a sua confiança, algo se move no mundo espiritual. A oração é o lugar onde a ansiedade se transforma em paz. É o espaço sagrado onde o coração inquieto encontra descanso, onde os pensamentos acelerados encontram silêncio e onde o medo do futuro perde a sua voz. Quando você se coloca diante de Deus logo pela manhã, algo sobrenatural acontece. O fardo que parecia insuportável começa a ficar mais leve, porque você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Muitas vezes o que nos paralisa não é o problema em si, mas o hábito de olhar para ele sem incluir Deus na equação. É como se víssemos um gigante enorme diante de nós e esquecêssemos que temos um Deus ainda maior ao nosso lado. Oração é isso, reposicionar a nossa visão. É sair da perspectiva do medo e enxergar pela lente da fé. É lembrar que, mesmo quando tudo parece incerto, existe uma promessa que nunca falha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez você esteja vivendo um momento em que as decisões parecem pesadas demais. Escolhas sobre trabalho, família, estudos, relacionamentos, e a dúvida te consome. Qual caminho devo seguir? É nesses momentos que a oração não apenas consola, mas também direciona. Porque quando você fala com Deus, não está apenas desabafando, está recebendo orientação. Ele abre os olhos para enxergar o que antes estava oculto, coloca paz
nas escolhas que estão alinhadas com a sua vontade e traz inquietação quando algo pode te afastar do melhor que Ele preparou. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba, a paz não vem quando o problema é resolvido, mas quando você entrega o problema nas mãos certas. Essa é a diferença. E talvez você já tenha orado e pensado: mas eu não senti nada. Não se trata apenas de sentir, mas de crer. A oração não é um botão mágico que muda a realidade instantaneamente. É uma chave espiritual que abre portas invisíveis. Cada vez que você ora, está plantando sementes de vitória. Pode ser que hoje você não veja o fruto, mas amanhã você vai colher. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Por isso, não ore apenas quando estiver desesperado. Faça da oração uma rotina diária, principalmente pela manhã. Porque quando você começa o dia colocando tudo diante de Deus, você já não entra nas batalhas sozinho. A oração é como vestir uma armadura invisível. Você sai de casa protegido, fortalecido e guiado. Os desafios podem aparecer, mas você tem a certeza de que não será abalado. Agora pense comigo. Quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis e mesmo assim, Deus abriu uma saída? Quantas vezes você achou que não tinha solução, mas de alguma forma tudo se resolveu? Isso não foi coincidência, foi intervenção divina. E se Ele fez no passado, pode fazer de novo. O mesmo Deus que cuidou de você ontem é o que vai cuidar de você amanhã. Eu quero que você guarde uma imagem no coração. Imagine as suas preocupações como pedras pesadas que você carrega em uma mochila. Cada medo, cada dúvida, cada incerteza vai enchendo essa mochila até ficar quase insuportável. Agora imagine que, ao orar, você vai tirando essas pedras uma a uma e colocando aos pés da cruz. Aos poucos, a mochila fica leve, o peso desaparece e você consegue andar com liberdade. Isso é oração. Depositar o que é pesado demais para você carregar e confiar que Deus vai cuidar. E é por isso que agora, antes mesmo de continuarmos, eu quero que você escreva nos comentários uma frase de entrega. Eu deposito minhas preocupações nas mãos de Deus. Declare isso com fé, porque esse ato simbólico já é uma forma de oração. Chegamos a um momento especial desta mensagem. Até aqui, caminhamos juntos, reconhecendo o peso das incertezas, o poder da fé e a força da oração. Agora é hora de dar um passo ainda mais profundo, transformar tudo o que conversamos em um encontro real com Deus. Porque não adianta apenas ouvir sobre paz, é preciso experimentar a paz. Não adianta só falar sobre confiança, é necessário viver a confiança. E é nesse instante que eu quero te convidar para a oração. Talvez você esteja segurando lágrimas, talvez o coração esteja apertado, ou talvez esteja apenas cansado de tentar controlar o que não consegue. Eu quero que você entenda algo. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Deus está te chamando para entregar o futuro, as incertezas, os medos e até os planos nas mãos dele. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é pessoal, é para você. Cada palavra é como um bálsamo que toca a alma, lembrando que o Senhor não está distante, mas perto, segurando a sua mão e guiando seus passos. Por isso, respire fundo agora. Feche os olhos, se puder. Deixe que cada palavra desta oração penetre no seu coração. Não importa se você ora em voz alta ou apenas em silêncio. O que importa é a entrega. Lembre-se, oração não é sobre eloquência, mas sobre sinceridade. É abrir o coração sem reservas. É derramar diante de Deus aquilo que muitas vezes você nem consegue falar para ninguém. Eu vou orar por você, mas quero que você também se una a mim, repetindo no seu espírito: Senhor, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Essa é a chave que abre a porta da paz. Essa é a declaração que enfraquece o medo e fortalece a fé. Então, prepare-se, porque agora vamos juntos nos colocar diante do trono da graça. E eu tenho certeza
Depois dessa oração, você não será mais o mesmo. O peso vai dar lugar à esperança, a ansiedade vai ceder espaço à confiança, e o medo do amanhã será substituído pela certeza de que o seu futuro já está seguro em Deus. Agora vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu coloco diante de Ti cada vida que ora comigo agora. Tu conheces, Pai, os medos que têm atormentado esse coração, as incertezas que têm tirado o sono e as dúvidas que têm pesado na mente. Quantas vezes, Senhor, essa pessoa tentou sorrir por fora, mas por dentro carregava um peso que ninguém via? Quantas vezes se perguntou como será o amanhã e o medo fez morada dentro da alma? Mas hoje, Senhor, nós declaramos pela fé, o futuro não está nas mãos do acaso, está nas Tuas mãos. Nós cremos na Tua palavra, que diz em Jeremias 29:11, que os Teus pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, nesta oração, entregamos cada plano, cada decisão, cada preocupação nas Tuas mãos poderosas. Pai, arranca agora todo o espírito de ansiedade, todo o pânico sobre o que está por vir, todo o medo de fracassar, de perder, de não conseguir. Onde havia dúvida, derrama confiança. Onde havia lágrimas, derrama consolo. Onde havia inquietação, derrama a paz que excede todo entendimento. A mesma paz que guarda corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, que cada pessoa que ora comigo hoje sinta o Teu cuidado de forma real, que perceba que não caminha sozinha, que Tu já estás no amanhã preparando o caminho, abrindo portas, trazendo respostas e cuidando de cada detalhe. Que a confiança cresça mais do que o medo, que a fé fale mais alto do que as vozes da dúvida. Deus amado, eu oro também pelas famílias aqui representadas, que nenhuma casa seja dominada pela angústia ou pela insegurança, mas que cada lar seja cheio da certeza de que o Senhor é o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente em meio às aflições. E eu profetizo sobre a vida de cada um que está em oração comigo. Você não será vencido pelo medo, você não será paralisado pelas incertezas. O Senhor é contigo e Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça, como está escrito em Isaías 41:10. Por isso, Pai, nós declaramos juntos, o medo não terá mais poder sobre nós. O futuro já está entregue em Tuas mãos e nada pode mudar os planos de vitória que o Senhor tem preparado. Assim, oramos, agradecemos e confiamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esta oração falou com você, comente aqui embaixo. Eu entrego o meu futuro a Deus. Isso será a sua declaração de fé hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua vida.